Boa noite, pessoal. Tudo bem? Este é o podcast Fala Doc. Aqui nosso objetivo é desmistificar tudo aquilo que você acredita sobre medicina. Eu sou o Dr. Augusto e hoje a gente vai desbravar o mundo da cirurgia torácica. Recebo aqui como meu convidado Dr. Giovanni Mesalina. Dr. Giovanni, que é formado pela Universidade Federal do Rio Grande, realizou sua residência em cirurgia geral no Hospital Universitário do Rio Grande, possui mestrado em cirurgia torácica pela PUC Paraná, cursa cirurgia minimamente invasiva pelo Hospital Albert Einstein. Além de possuir mestrado em cirurgia torácica, o Dr. Giovanni hoje atua na cidade de Jaraguá do Sul e também é responsável pelo serviço da região. Doutor, é um prazer estar com você aqui hoje. Fico muito feliz por ter aceito o convite. Sei que é um tema de grande relevância, dado a gravidade de alguns casos que a gente observa aí no dia a dia. E tórax, por mais que seja uma região do corpo ao qual muitos associam, a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre a cirurgia torácica, que é meu caminho há mais de 22 anos. Então, a cirurgia torácica, como tem essa visão, né? A caixa torácica é o coração, né? Na verdade, a cirurgia torácica realmente começou sendo cirurgiões cardíacos e pulmonares, né? E com o advento da tuberculose e a cirurgia precisou de ter um pouco mais de atenção para a parte pulmonar. E aí que começou a se dividir a cirurgia cardíaca e a cirurgia torácica em si. Então, a cirurgia cardíaca trabalha com a doença cardíaca em si, né? Infarto, alterações vasculares, e a cirurgia torácica trabalha com o pulmão, com a área do mediastino, com a parede, com as costelas, com as deformidades, com tudo que se relaciona a essa outra área que não é o coração. E existem situações as quais o senhor possui, a necessidade de abordar o coração, doutor? Geralmente em trauma. Assim, em trauma muitas vezes a gente atua no coração. Um exemplo, esse ano a gente teve dois ferimentos por arma branca cardíaco, que os dois foram operados pela cirurgia torácica ali. Né? A região de pericárdio também a gente trabalha, que é uma capa que envolve o coração. Então a gente acaba trabalhando também com o pericárdio, e muitas vezes que faz parte do nosso dia a dia. É muito importante a gente sempre salientar que a cirurgia torácica, quando a gente fala em trauma, é sempre uma situação de emergência, uma situação de urgência, a qual você deve, resolver o problema do paciente, né? E muitas vezes o cirurgião torácico, por mais que ele não resolva a parte cardíaca na delimitação mesmo, ele no momento ele tem que atuar, né, doutor? Falo do pericárdio, tamponamento cardíaco aí seria dos achados aí. O trauma, como uma cadeia de eventos, né? O trauma torácico, ele demanda sim uma periculosidade muito grande, né? Ele tem geralmente os traumas, a gente divide na parte de batida, que é aquele chamado trauma contuso, que é uma batida, e o trauma penetrante, né? Que daí no caso são ferimentos por arma branca, tiros, etc. E os traumas batida, contuso, né? Eles geram toda essa gama do movimento que eclode em você. Você bate, está dirigindo, o cinto de segurança pega. Hoje eu atendi uma menina no consultório que o cinto de segurança quebrou a clavícula e ela está com dor torácica. Então, está investigando fraturas de costela nesse sentido. Mas também tem na UTI, tem um paciente agora, recente, que o trauma foi frontal, ele bateu aqui, então quebrou o externo que é o osso central aqui, né? Bateu no coração, o coração ficou com uma falha por um trauma, fica meio malemolente assim, devido à contusão, e isso é um evento. Então,
O trauma torácico, sim, é um importante e não deve ser negligenciado quando a gente vê um trauma de perna, um trauma de cabeça, achar que pulou o tórax. Eu acho que isso sempre tem que estar para os profissionais que atuam conectado de que os traumas não pulam. Eles acabam gerando, a gente tem que só visualizar, né? Isso que é importante até quando a gente fala do primeiro atendimento ao paciente politraumatizado, né? A gente fala um paciente politraumatizado, aquele paciente que realmente ele apresenta lesões em vários órgãos, vários sistemas associados, e a gente possui uma ordem de atendimento, né, em prioridade. Isso depende muito da gravidade, ou seja, daquilo que mais causa mortalidade para aquilo que causa menos. E, claro, a gente tem uma parte a qual a gente avalia a parte torácica, né? A parte torácica hoje seria uma causa de mortalidade maior ou menor que a parte abdominal, doutor? Quando a gente, assim, no ABCD do trauma, né, que é aquela análise que a gente faz, a primeira análise já está dentro da torácica, que é a análise do ar, né, que na verdade a torácica é via aérea também, né, então a gente sempre tem que estar com essa conexão de que a primeira coisa que vai morrer é a ausência do ar. Então, lesões de pescoço ou mesmo próteses que caem e obstruem, né? Mesmo mediante um sangramento, essa é a primeira ação que a gente tem que ter. O trauma tóraco e abdominal, muitas vezes eles são conectados, né? Porque as 12 costelas, as 4 últimas protegem o fígado, o rim, o baço e a região de alto. Então, muitas vezes há uma conexão entre os traumas. Dizer exatamente qual é mais fatal é difícil, porque se você rompe um fígado, isso é muito fatal, né? E se você, ao mesmo tempo, faz uma contusão pulmonar bilateral, você também não tem com o que respirar, a não ser máquinas que hoje a gente usa, chamada ECMO, né, que a gente pode associar ao doente e por um tempo deixar ele respirando com uma máquina para o pulmão descansar. Mas a periculosidade é muito grande, né? E a gente tem indicações de abordagem, né, doutor? Eu acho que o senhor pode explicar melhor em relação a você, por exemplo, para as pessoas que estão em casa, abrir o tórax, uma toractomia, ou a gente abordar de maneira por vídeo, né, por exemplo. Então, essa diferença de abordagem vai depender muito do caso e do momento, né, doutor? Como que o senhor consegue explicar isso pra gente? Demanda muito a questão da cirurgia por vídeo, minimamente invasiva no trauma, né? O caso é importante, mas o local e o treinamento das pessoas são muito importantes para você decidir isso, né? É muito difícil a equipe não estar preparada para montar uma sala de vídeo e a gente diz num momento curto, né? Então a ação já tem que estar conectada. Então você tem que ter trabalhado muito tempo com uma formação de auxiliares, enfermeiros, instrumentadores que fazem essa conexão, né? Ali dentro. Senão a videocirurgia pode se tornar um problema, né? Você não pode perder tempo no trauma. Então, assim, a priorização mesmo é ação rápida quando há Imediato. indicação cirúrgica, Uhum. né? Mas se você tem uma casa bem estabelecida, minimiza, né? Hoje em dia, assim, a grande parte dos traumas, mesmo penetrantes por faca, ou todos eu trabalho com videocirurgia. Toda a equipe toda aqui de Jaraguá do Sul está treinada para numa ligação, exemplo, um paciente que foi deslocado de Guaramirim com ferimento por arma branca no tórax. E isso é muito importante, né? Mais importante do que o atendimento intra-hospitalar é a conexão entre os Com certeza. atendimentos, né? O pré-hospitalar é muito importante, talvez até mais importante que o intra-hospitalar. Questão de estabilização Porque do paciente, né, os doutor? pacientes que são traumas leves, moderados, eles se salvam de qualquer maneira, Uhum. né? Mesmo que haja não seja uma cidade nível A de trauma, né? Jaraguá do Sul tem o São José, que é um hospital nível A de trauma, ele pode atender qualquer trauma, né? Mas tem locais que não. Então esses pacientes salvam. E a diferença dos pacientes graves para esses pacientes é o atendimento escalonado perfeito, né?
pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar, né? Essa conexão que dá sucesso. Exemplo, esse paciente tomou uma facada, né? E essa facada foi cardíaca, o pulmão estava até saindo por entre a ferida e a conexão foi direto para o sistema hospital certo, né? A escolha do hospital certo é fundamental para você deslocar pacientes graves. Daí o colega cirurgião que estava atuando no SAMU me ligou, me disse a periculosidade do caso, eu já conectei o pronto-socorro estava preparado, eu já conectei o centro cirúrgico estava montado. A hora que esse paciente chegou, ele passou como um step de sustentação e otimização no pronto-socorro, já com toda a equipe de anestesia e tudo montado para uma videocirurgia. E aí eu entrei, comecei por videocirurgia e era um ferimento na região de ventrículo esquerdo, um ferimento com mais de 1 centímetro. Então, quando a gente analisou, liberou, organizou e viu que era isso, né, foi feita uma incisão adicional e foi feita a rafia do ventrículo e se conseguiu evitar a morte desse indivíduo. Então, é um conjunto da obra que faz o trauma grave ter desfechos positivos, né? E esse planejamento aí, como o senhor falou, depende de todas as partes, as quais fazem parte do atendimento, né? E aí é importante a gente salientar que também existem procedimentos os quais a gente pode fazer até antes de chegar no hospital, em caso que não só podem, como devem fazer, né, doutor? Pneumotórax hipertensivo é um caso, né? Então não adianta o transporte existir, sendo que o paciente está sendo transportado com um caso que deve ser resolvido até no meio extra-hospitalar, né, doutor? Sem dúvida, a conexão para o hospitalar ter sucesso é o indivíduo chegar com um suporte de vida adequado até o hospital, né? Senão nada disso vai para frente. E das emergências relacionadas à abordagem imediata, doutor? Antes a gente tinha o tórax instável como uma medida de emergência, né? Controle da dor ali do paciente seria a principal medida associada. Hoje já não faz mais parte daquelas urgências, né? A lesão de árvore brônquia seria a lesão aí que a gente vê associada. Por que houve essa mudança aí, doutor? As lesões assim de caráter emergencial são aquelas que danam o indivíduo de uma forma super rápida, né? Então, lesões de via aérea, assim, principal, lesão no pescoço, o indivíduo passou e bateu num bastão de moto ou bateu num fio de moto no pescoço e pode ter uma lesão de deslocamento até da conexão do tubo chamado traqueia à sua entidade rígida, que é a parte de laringe aqui em cima, desloca isso, então você tem uma atitude que tem que ser rápido, né? Um ferimento perfurante, que o indivíduo chega no pronto-socorro com evolui para uma suspeita de uma parada cardíaca. Muitas vezes tem que abrir o tórax e fazer a massagem cardíaca manual para conseguir reverter isso, né? Fora isso, você analisa sangramento sequencial e sangramento, põe um dreno de tórax e sinaliza 1.200, 1.500 ml num primeiro estoque. Quer dizer que é um grande vaso que gerou. Então pode indicar já uma toractomia para você gerenciar esse caso. É até aí que eu queria chegar, né, doutor? Tem indicações de toractomia específicas. Exemplo Sim. dessa é a drenagem de mais de 1.500 ml do tórax do hemotórax, por Você exemplo. acaba pensando. É uma regra que está no Advanced Trauma Life Support, que é um sistema que a gente usa. Algumas vezes isso você pode fazer a adrena, zera, e depois acompanha a cada 2 horas para ver se o débito persiste, se o paciente está estável, mas muitas vezes tem que fazer a cirurgia no momento. Algumas vezes até no próprio pronto-socorro, né? Uma das lutas é que a gente sempre tem que ter uma capacidade de fazer uma cirurgia dentro do pronto-socorro, dentro da sala de emergência, né? Porque muitas vezes não dá tempo. A parte da toractomia que o senhor falou até de indicação aí para uma parada cardiorrespiratória no pronto-socorro é algo que o senhor já presenciou muitas vezes ou é algo menos comum aí que o senhor não teve que fazer? Muitas vezes, graças a Deus, não, né? Porque a gente acaba organizando e todo o atendimento acaba melhorando, né? Agora faz tempo que isso não acontece, porém, anualmente isso acontece, né?
O que? Um Dois. caso, dois casos, sempre Certo. tem, né? Casos de incisão, acesso de veia, acesso central para respiração, uma traqueostomia num trauma que obstrui, não tem via aérea. Então também é uma outra área que você acaba tendo acesso, né? E também complicações, né, dos procedimentos que o senhor até acabou de falar, né? Por exemplo, pegar um acesso central numa subclave seria um risco aí de você fazer uma complicação pneumotórax, né, doutor? É, toda a medicina é baseada em risco Sim, e benefício, né? Não tem invasão que não tenha um percentual de chance de você gerar uma complicação. O que precisa é ter a indicação perfeita do procedimento a ser feito. certo. Né? A complicação é inerente, é um percentual que há de se ter. Claro que quanto mais o staff está treinado, mais rotina tem, mais uso hoje em dia de ultrassom e sistemas de imagem como ultrassom na porta de entrada, você vai minimizar isso. Então, quanto mais a seleção eficaz na principal porta de trauma existir, menos complicações adversas vão ter por falta de experiência. Né? Então, isso é o que é o modelo a ser praticado. Né? E hoje na rotina do senhor, o trauma seria a principal O causa trauma aí? é um grande parceiro do dia, Dia a né? dia, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Né? A gente tem assim uma grande casuística de trauma, aonde as fraturas de costela elas têm um papel muito grande. Quando você comentou no tórax instável, né? O que seria um tórax instável, né? Seriam mais de 3 costelas fraturadas em mais de um ponto, podendo ter uma mobilidade diferente da que uma inspiração gera. A gente inspira e abre, né? Só que a região quebrada, quando a gente inspirar, aquela região vai fechar Fechar. por causa da pressão negativa, né? Que é uma questão um pouquinho diferente. Então isso vai inviabilizar a ventilação. Então, hoje em dia, isso é classicamente definido como um nível 2A de evidência, que é um nível de estudo que a gente tem a maioria dos experts mostrando que eles também acham que isso é certo, portanto, é uma tendência autorizada que você faça a fixação dos arcos costais no fleio chest, que é no tórax instável, num período menor possível, né? De preferência 24 horas, mas que pode, caso haja uma lesão de prioridade, assim, de nível de risco de vida, um grande traumatismo cerebral, uma perda de sangue muito grande, por outra coisa, você pode organizar e operar. Mas isso já é pré-definido, que você tem uma indicação no trauma de costela, você tem indicações hoje em dia de fixação bem definidas nos pacientes em ventilação mecânica, com tórax instável, em não ventilação mecânica, tórax instável, em pacientes que não têm tórax instável, mas têm fraturas, exemplo, mais de 3 fraturas com 2 delas com a gente chama de um deslocamento dos cotos é como se fosse uma tábua, né? O tórax, né? É uma tábua que se junta a 2 estruturas duras. Uma estrutura é a coluna e outra estrutura é o externo. Essa ripa não são 12 ripas, então são 12 ripas que fazem a estrutura torácica direita e 12 ripas que fazem a esquerda. Se você tiver 3 dessas ripas fraturadas, sendo que 2 delas têm uma desconexão de uma ripa maior do que 50% ou 100%, você já tem uma ótima indicação para fixar esse paciente, mesmo que seja nas 72 horas sequenciais, para você ter uma melhora do paciente com uma menor taxa de hospitalização, menor parada dentro da UTI, menor chance de pneumonia sequencial, retorno à atividade física e suas atividades normais ao mais próximo possível da sua vida. Quando não feito dessa maneira, a gente tem comprovação de que há uma piora desses resultados em todos os níveis, né? É sempre importante, né, a gente pensar posteriormente no paciente, né? Desde o momento do pré-hospitalar até o momento, né, que o paciente vai ter o tratamento associado e a alta
hospitalar, a gente tem que pensar em todas essas etapas como o paciente vai se comportar posteriormente, é igual o senhor falou. E também isso tem relação com a cirurgia, com a técnica usada, né? Se for por vídeo ou se for aberta, por exemplo, né, doutor? Porque a gente sabe que as novas tecnologias hoje, um dos objetivos é trazer, né, um prognóstico melhor aí de melhora para esse paciente. Como que está se dando essas novas tecnologias? Como que são os estudos relacionados à parte torácica hoje na cirurgia, doutor? A cirurgia torácica acho que não existe nada melhor do que a cirurgia torácica na medicina, né? Eu posso dizer porque é uma coisa que eu amo. Sim, Mas ela é uma evolução em todos os níveis, né? Assim, hoje em dia a gente tem equipamentos, né, para fazer a fixação de arcos costais com minimamente invasiva. Então, usando vídeo, você consegue com cortezinhos de 0,5 colocar os parafusinhos nas placas que fixam. Então, isso é uma evolução muito grande. Por isso que deu um salto a fixação de arcos costais e antes não tinha, né? Antes você mantinha o paciente entubado com uma ventilação forte para o pulmão ficar super insuflado e manter as costelas no lugar. Quer dizer, essa é uma super evolução, né? A cirurgia minimamente invasiva há um há um tempo atrás, na década de 90, quando começou a história da videocirurgia no Brasil também, e muito próximo do mundo, né? A cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo tinha aquela ênfase. Os cirurgiões, alguns cirurgiões diziam que não, a cirurgia aberta é melhor, porque vai fazer por vídeo. Hoje em dia, a gente faz todas as cirurgias por vídeo, né? Seja do câncer, seja da infecção, seja a liberação de estruturas que estão apertadas, como na síndrome do desfiladeiro, que é a compressão do plexo braquial, que passa entre a clavícula e a primeira costela. Então você tem um pupurri de evolução muito grande, né? E agora, a partir do final e do 2010 por aí para cá, 2008, que foi a primeira cirurgia robótica no Brasil, né, a gente tem uma evolução nesse front que é uma evolução gigantesca. Né? Então, o que a gente conseguia fazer com a videocirurgia hoje, eu faço com uma destreza, uma capacidade muito maior, né? Que a videocirurgia ela limita. Então, você tem uma mobilidade difícil das pinças, ela é uma pinça que só abre e fecha, né? Então ela tem como se tivesse o pulso engessado e o cotovelo engessado, e com um olho de alguém que está olhando e me dizendo para onde eu ir. É assim que a vídeo funciona. Já a cirurgia robótica é uma visão 3D, uma capacidade da pinça de mobilizar, que a gente chama de endo-wrist, que é uma mobilidade até 2 vezes mais que a tua capacidade de rotação da tua própria mão, teu punho e teu cotovelo. Então eu consigo fazer ângulos lá dentro que me permitem fazer dissecções anatômicas muito perfeitas, com mínimo risco. Então hoje em dia a gente faz cirurgias muito mais complexas por videocirurgia do que por videocirurgia, né? E ela é, principalmente, a melhor coisa é que ela é uma técnica reprodutiva, né? Quer dizer, se um outro colega começar a trabalhar com a robótica, ele tem chance de ser um bom cirurgião robótico de uma forma mais fácil do que ser um bom cirurgião vídeo, toracoscópico, que daí é uma habilidade inata do indivíduo. sim. Né? Porque a diferença entre a aberta, a vídeo e a robótica, ela se divide assim. A aberta e a robótica e a vídeo, elas mudaram assim, porque é um grande corte na aberta, com uma intensificação de dor, um pós-operatório, complicações, para as duas cirurgias minimamente invasivas, a vídeo e a robótica, que são pequenos cortes. Então melhorou. Nesse aspecto, as duas, a vídeo e a robótica, não tem muita diferença nos cortes. Mas o que difere da robótica, da vídeo e da aberta é que a aberta é o homem que controla a pinça. A vídeo é o homem que controla a pinça. E a robótica, o homem controla um equipamento muito mais capaz do que minhas mãos, um olho muito mais capaz do que meu olho, e eu ainda posso ter 3 braços ao invés de 2. E eu controlo tudo isso. Então, a mudança é essa interface que eu controlo na robótica, ela me permite ser muito mais seguro do que as outras duas junto.
Então, essa no nível cirúrgico. O nível de endoscopia respiratória também evoluiu muito, né? Para a gente fazer uma cirurgia, hoje em dia, muitas cirurgias a gente faz tudo por endoscopia respiratória intervencionista. Então, o uso de energias diferenciadas que a torácica ganhou na parte de endoscopia é gigante, né? Porque hoje eu posso fazer uma cirurgia de um fechamento interno por cicatriz do tubo de ar, que a gente chama de estenose, né? Eu posso fazer essa cirurgia com endoscopia apenas, que o paciente fica ali, pode ir embora no outro dia e tá ok, né? Usando uma energia de laser, ou eu posso usar também crioterapia, que é um sistema de congelamento que dá uma retirada que não dá tanta reação inflamatória. Então, eu posso fazer uma endoscopia com ultrassom na ponta, que é o tal do EBUS, onde eu posso sondar via aérea e localizar gânglios e fazer biópsia do sistema mediastinal e tirar ele de uma indicação de cirurgia que eu precisaria para fazer essa biópsia. Sim. Então, a cirurgia torácica tem um pupurri de evoluções, e né? Muito rápido, né, doutor? Muito rápido, né? Muito rápido. A gente vê que a robótica, na verdade, ela chegou muito... Não em relação ao paciente ser submetido a maiores danos em relação a vídeo, mas sim ao cirurgião ele ter, na verdade, muito mais capacidade ali de segurança. Eu acho que é a palavra certa que o senhor falou, segurança, né? Você realmente você dá para o paciente um suporte mais seguro do que ele teria com o vídeo, né? Não, sem dúvida. Hoje em dia, se eu pudesse, eu operaria todos os pacientes por robô. E qual que é a disponibilidade disso hoje no Brasil, doutor? A gente tem mais de 100 robôs no Brasil hoje em dia. Aqui? A gente tem os robôs... Existem os robôs, na verdade, né? Que eles existem plataformas assim que vendem isso, né? A plataforma mais reconhecida e com mais tempo no mundo é a plataforma da Intuitive, que é da DaVinci, que é o modelo DaVinci, que já está na 5ª geração. Então, essa plataforma tem milhares de cirurgias pelo mundo. Daí existem outras plataformas agora que começaram há poucos anos e existem também. Então, no Brasil, nós temos, bem dizer, 3 plataformas atuantes, que é uma plataforma DaVinci, plataforma Versus, que é uma plataforma inicial, né? Não é comparável a quantidade de uma plataforma da Medtronic, que é a Hugo, que tem só no Einstein. Né? A Versus, vamos dizer, tem em Balneário Camboriú, tem em Floripa, que essa é outra plataforma, tem alguns locais no Rio Grande do Sul e por ali. Tem poucas plataformas assim, talvez 15 no Brasil, enquanto talvez não tenham nem 15, eu não tenho essa precisão. E a Hugo tem uma e a DaVinci tem mais 100. Então, a plataforma que eu atuo é essa que tem mais capacidade, que tem mais tempo de mercado e que você consegue fazer todas as cirurgias nela, mesmo as mais difíceis tecnicamente, né? Então, a plataforma DaVinci tem a única plataforma DaVinci existente em Santa Catarina fica no Hospital Santa Isabel em Blumenau. Blumenau. Né? E daí tem as plataformas também que ficam em Curitiba, né? Que tem 4 robôs DaVinci em Curitiba. Rio Grande do Sul tem, São Paulo. E qual que seria o custo disso, doutor, mais ou menos aí, para a implantação de uma plataforma? Para a implantação de uma... Não se Primeiro pode pensar muito nisso, sabe? Tem que ter um profissional, né, doutor, também capacitado, né, se a gente for pensar. É aquela coisa, se você compra um bom equipamento para fazer a análise do laboratório para melhorar a tua eficácia em analisar o sangue do indivíduo, né, a pessoa não vai saber quanto é que gastaram para comprar aquela máquina, mas você só vai ter o resultado, né? O robô também é isso, as instituições precisam ter essa ideia de que quando você coloca equipamentos top, o teu nível de relevância em comparação a outros hospitais se torna também diferente. E você agrega uma comunhão de elementos que propiciam um desenvolvimento rápido dessa eficiência interna. Então, o sistema robótico é assim, é um sistema eficiente que não tem retorno, ele só é progressivo, né, e que
quem começar vai ter as belezas de ser pioneiro. E quem não começar vai ter que correr atrás, porque não tem solução, né? É muito, muito impactante a evolução. Na relação que eu falei do custo, doutor, seria mais num sentido de isso é caro ainda hoje para manter no Brasil ou não, dado a realidade dos serviços de saúde, né? E também em relação aos profissionais. Como que se dá a capacitação desses profissionais? A capacitação é uma capacitação complexa, né? Você tem que, para a plataforma da Vinci, você vai ter que fazer cursos, né? Vai ter que fazer sistemas onde você, depois dos cursos, faça simulação, né? Como um bom piloto de avião, ele vai ter que ter horas de simulador para pegar o avião. Também com a plataforma da Vinci você vai ter que ter horas, horas, horas de simulação. Depois você vai ter que fazer a cirurgia com proctors, com partners, para daí depois você ser liberado. Então tem um curso para você evoluir grande, né? E quanto Mas tempo demora mais ou menos aí, né, nesse intervalo aí, doutor? existe cursos maiores, né? Um ano e meio, 2 anos para você estar com proficiência, 3 anos para você estar com proficiência, e cursos menores, né? Cada, cada sistema desse vai ser cadenciado pela sua entidade. Exemplo, a cirurgia torácica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Né? A urológica, a Sociedade Brasileira de Urologia. Vão definir padrões. Mas a excelência dos treinamentos é muito grande para você estar numa plataforma em ação. Então tá certo. Eu acho que a cirurgia robótica, então, só tende a crescer, né, doutor? Com certeza, né? Isso vai depender muito aí da capacitação mesmo e dos serviços de saúde, mas tenho certeza que para o cirurgião vai ser algo, né, de grande valia sempre, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que é bom para o paciente a gente realmente quer buscar. Mas o que for bom para o profissional também é algo, né, que a gente deve buscar pelo fato de complicações inerentes ao procedimento que, como o senhor falou, são muitas vezes, né, inevitáveis aí, né, dependendo do mecanismo do trauma. Não, sem dúvida, sem dúvida. O princípio médico em si é o paciente, Com né? certeza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Acho que isso é outra. Não pensar desse jeito dentro de você sem nenhum raciocínio diferente, eu acho que Sim, é o erro de escolher da medicina, escolher a medicina pelo fato dela ter a pompa de poder te gerar um valor. Eu acho que esse é o principal erro das milhares de faculdades que estão sim, acontecendo aí. Mas o princípio ativo é esse, né? Claro que beneficiando o doente, para você beneficiar o doente, é muito melhor eu ter uma cirurgia onde eu esteja ergonomicamente perfeito, aonde eu não me canse, onde eu tenha olhos perfeitos e mãos sem tremor, sim. do que não, né? Então, se eu tenho uma plataforma dessa que eu Excelente. possa usar, né? É a diretriz para você entregar para aquela pessoa que precisa de você naquele momento o melhor. E se existe isso, eu não consigo imaginar eu não fazer isso, entendeu? Porque eu acho que a gente sempre tem que estar lidando com o que eu sempre escutei, e isso é uma coisa complexa hoje em dia, mas tem um grande professor meu, Dr. José Ribas, que ele sempre nas palestras dele, você pode não ter muito dinheiro, você pode não ter nada, mas faça uma medicina rica. Use o que for melhor se você achar que tem que usar para o seu doente, entendeu? Lute pelo equipamento, lute pela eficiência. Não aceite fazer porque querem que você faça Com pelo menor certeza. preço, Com entendeu? certeza. Isso é uma coisa que eu também penso, doutor. Mesmo, né, eu ainda não sendo é, da área, não ter feito residência, por exemplo, né, a gente vê que isso se aplica no dia a dia de qualquer médico, né? A gente lutar por aquilo que a gente deve realizar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente vê que a medicina ela se difere bastante de um centro que busca uma robótica e de um centro qual é um pronto atendimento que um médico, que também é médico, tem que se submeter lá no interior, que muitas vezes não tem um dreno de tórax. Então a gente vê que hoje a cirurgia torácica, a gente, claro, fala, né, dos grandes avanços que ela possui,
das abordagens que ela cada vez mais se elabora. E isso, com certeza, é um ponto positivo. Mas a gente também tem que pensar ali no médico, né, como eu falei que também é médico, que acaba tendo procedimentos os quais competem a ele num sistema de saúde, às vezes, que não possui nada, né? Sim, sim, isso daí é fundamental, porque a cirurgia torácica como um todo, né, ela, o trauma, se você colocar um dreno de tórax bem colocado, você resolve mais de 80% das coisas, né? Então, você consegue fazer isso. Hoje, a cirurgia torácica está ficando cada vez em locais menores, né? Sim. Claro, precisa ter uma quantidade de pessoas, mas para você fazer um serviço bem feito, as instituições precisam te dar um suporte. E muitas vezes você vai ter que ser pioneiro naquele local para você criar esse suporte. Talvez no começo você tem que ter muito embasamento dentro da tua profissão, com muita entrega em termos de especificações, de especializações, de busca. Cara, mensalmente de informações Sim. novas, acho que é difícil não ficar um mês sem estar buscando. Talvez hoje em dia Fazer diferente do fica que mais todo mundo diferente. faz. Você está Sim. sempre, antes de ir para uma cirurgia, eu mesmo hoje eu vejo 10 cirurgiões antes fazendo a mesma cirurgia para daí eu fazer, entendeu? Então, você está buscando isso. Então, quando você chega numa cidade pequena, como eu cheguei aqui, não tinha nem cirurgia torácica aqui. Aqui não tinha, era o ortopedista cuidar do trauma de costela, o cirurgião fazia traqueostomia, o pneumo fazia endoscopia, a oncologia se dividia e eu cheguei aqui com uma formação boa, né? E com uma ideia de resolver. Então isso foi criando. Hoje em dia a cirurgia torácica trabalha em todos esses níveis concentrada. Foi fácil? Não. Teve colegas que vieram de outras especialidades para montar serviço aqui e desistiram e voltaram para onde já estava montado, porque é mais fácil. Uhum. Então você tem que se conhecer também para saber o que você quer. Você é um cara pioneiro para abrir algo, porque abrir algo É é difícil. criar, é bater, é Sim, com certeza. sentar, muitas vezes é brigar, é defender, é não deixar o outro chegar, é trabalhar por isso, é escrever, é mudar coisas aos poucos para que isso se estabeleça como uma frente de sucesso no futuro. Ou você é um cara que já está no embasamento e quer ir para um local que já está estabelecido para seguir o fluxo. Então, é importante você se entender para ser feliz, porque a medicina, sem a felicidade de estar ali, ela é incompleta. A gente vive de realização, né, doutor? Diariamente, né? A gente sabe que quando a gente acaba realizando um procedimento, pelo menos no momento já nos remete àquele momento que a gente tinha estudado, que a gente estava se esforçando para entender o procedimento, como realizava, para daí naquele outro momento a gente poder realizar com sucesso e ter, né, a vida do paciente ou o resultado que a gente queria. E eu concordo, com certeza com o doutor, né? A gente sabe que hoje a medicina é para poucos. E isso eu falo, assim, eu, né, recém-formado aí há 1 ano e meio, mas assim, eu acho que a vontade de você querer fazer, doutor, independente do que você faça, e a vontade e o prazer de você ver o paciente realmente nas tuas mãos, tendo uma melhora significativa com aquilo que você realmente está apto a fazer, eu acho que é a melhor coisa que existe no mundo, né? Então, também condeno essa parte das faculdades que hoje abrem 200, 300 vagas e a gente sabe que isso sobrecarrega, né, o mercado, mas não na sua totalidade, porque sobrecarregar é em quantidade. A gente sabe que a qualidade do serviço vai depender de 1, 2, 3, né? A gente sabe que isso, hoje em dia, vai muito da vontade do querer do profissional, né, doutor? Você pode fazer sozinho muita coisa, né? Tem que querer E fazer. muitas vezes vai estar sozinho, né? Essa linha é tênue, né? Entre fazer o bem e fazer um erro, né? Algo inadvertido no paciente. Hein? Então, quanto mais você está preparado, menos esse risco, porque os médicos são humanos, né? Eles têm um percentual de risco, tanto é que todos os trabalhos científicos têm estatisticamente um percentual de erro Com certeza. conectado a qualquer pesquisa.
né? Então isso mostra que não tem como, mas quanto mais você trabalhar, né, melhor é. Por isso que, assim, muitas vezes nos Estados Unidos existe diferentes ações, exemplo na oncologia, né? Você não é todo local que faz oncologia, mas são centros que fazem a oncologia, porque quando você consegue ter, e isso são pesquisas que analisam os cirurgiões com um percentual de cirurgias e cirurgiões com um percentual maior de cirurgias. Os riscos existem, mas os percentuais de aparecimento desses problemas são maiores no percentual, então eles acabam centralizando, né, em alguns centros assim para você correr com o paciente assim de uma regional 160 quilômetros, 30 quilômetros, sim, você vai e desloca para aquilo ali. Então nós temos uma grande emblemática para frente, que é justamente qualificação pessoal na frente de trabalho, né? Com Esse é o certeza. grande dilema, né? E aproveitando até a gente falou da oncologia, e o senhor, né, falou da oncologia aqui especificamente quando o senhor chegou, como que hoje se dá o trabalho da oncologia associada à cirurgia torácica aqui em Jaraguá? Porque a gente sabe que neoplasia relacionada ao sítio pulmonar é algo bem recorrente, prevalente aí no nosso dia a dia. Como que é a questão do controle da doença e em questão de diagnóstico? Quem que realiza cada tipo de procedimento? Assim, o câncer de pulmão é o câncer que mata mais do que o câncer de mama, próstata, juntos. Então ele tem uma incidência menor para mulheres do que a mama, para o homem do que a próstata, mas ele mata mais. Então ele é um câncer muito agressivo, né? Então, Jaraguá do Sul hoje trabalha com alta eficiência em todos os níveis, assim, o complexo, toda atitude racional para chegar a um diagnóstico ou mesmo para chegar a um tratamento sempre está sentado com um tumor board, que a gente chama uma reunião de especialistas que estão ali para discutir qual o passo e contrapor se você está numa ideia magnâmica, assim, uma ideia momentânea. Então isso se quebra, né? Hoje em dia, quando você tem esses tumores, esse pessoal sentado para definir, como o oncologista clínico, o radioterapeuta, a mastologista, a radiologista, o cirurgião urológico, o cirurgião prócto, e você senta e discute ali, você tem decisões melhores, né? Isso eu acho que é a grande evolução de Jaraguá do Sul há muito tempo, né? Fora isso, tem equipamentos maravilhosos em Jaraguá que a gente consegue fazer quase tudo, né? Espero que o robô venha logo, que é um detalhe também, mas em termos de equipamentos diagnósticos são muito grandes, né? Na análise da lesão pulmonar, né? Qual o objetivo, né? E isso é uma coisa que a gente está com a prefeitura, a Clínica Toropulmonar e a prefeitura estão sentadas já há uns 2 anos para montar o trabalho, um trabalho que vai ser social para a região, que é para análise de screening, né? Que é rastreamento do câncer de pulmão, assim como tem do câncer de mama, né? Certo. Porque o objetivo é você conseguir encontrar nódulos, que são pequenas lesões, de preferência abaixo de 3 centímetros, e de preferência abaixo de 2 centímetros, e de preferência abaixo de 1 centímetro, que é o estadio 1A, né? E você conseguir tratar eles assim, né? Como no Japão é. Porque no Japão eles colocaram, aqui chega para mim mais ou menos 75% de câncer estadio, o máximo do estadio é 4, 3B, que é o já não inoperável. 75, 80% chegam nesse nível, né? É muito grande. Muito. Por quê? Porque a análise do rastreamento é diferente no Brasil. Então isso que a gente quer mudar e a gente trabalha para mudar vinculado às ideias que já vieram de outros centros. E um dos centros que é referência é o Japão, que ele tem o contrário, ele tem 75% de análise de tratamento em cima de câncer estádio 1. Pelo achado precoce. Porque eles usam tomografia de baixa dose e não raio-x como rastreio. Então existe um trabalho muito bem feito no começo no Brasil, do Dr. Ricardo Salles, um colega e amigo, e que ele passou as informações e a gente está montando esse screening para sair
Deve estar saindo em nível de pesquisa agora para ser colocado para a sociedade jaraguaense aí ano que vem, né, para a gente começar a fazer essa união. Então você vai analisar que pessoas têm risco de ter câncer de pulmão maior que outras, né? Daí você analisa assim alguns fatores, como idade, né? Idade acima de 40 anos já começa a ter um risco, né? Nível de tabagismo, tabagismo é o sistema que mais influencia no cigarro. Então, se você tem uma carga tabágica com mais de 20 maços ano, uma frequência grande, você também entra nessa linha. Né? Se você parou de fumar há menos tempo que 15 anos, também entra nessa linha. Há uma análise assim, você já teve uma doença cancerígena prévia ou tem uma história familiar. Então, essas pessoas, mesmo que não tivessem nada, elas deveriam todas fazer uma tomografia com baixa dose, por causa da radiação. E aí, quem tem nódulo, você passa a analisar o nódulo e vai compartimentando. Esse nódulo precisa ser visto em 6 meses, esse em 3, esse em 1 ano. E aí você, esse nódulo mudou, então vamos biopsiar esse nódulo. As formas de biópsia são diversas, né? A gente tem biópsias por endoscopia respiratória, que é o serviço de cirurgia torácica que faz. Né, as biópsias por punção, guiada por tomografia, com uma agulhinha fina, que é o serviço de cirurgia torácica aqui também que faz. As biópsias de mediastino, né, que são aquelas ínguas que estão paradas aqui, que muitas vezes tem que pegar, que a gente faz por videocirurgia e também está conseguindo já o equipamento que é esse endoscópico ultrassônico, esse endoscópico com endoscopia. A indicação vai muito pela localização. Sim, vai pela localização, né? Daí você escolhe qual é a arma que você vai usar. E algumas vezes até a videocirurgia. E algumas vezes você usa o pupurri de coisas, que hoje tem um exame que é o tal do PET scan, né? Que é uma tomografia que é analisada a partir de um contraste marcado com glicose com radioisótopos. Então essa glicose entra e toda a célula, toda a massa, toda a região que estiver viva, ela vai sugar essa glicose, daí você faz a tomografia, ela acende, ela vai ficar mais amarela ou com mais potência, né? E aí a gente tem também um fator de risco. Então, a capacidade de você fazer hoje o diagnóstico e definir uma conduta é muito grande, né? E quando você trata estágios iniciais, você tem 90% de chance de cura, você tem uma capacidade muito diferente, né, do que você tinha antes. Mas uma coisa é certa, assim, eu acho que o mito de que mexeu vai aumentar o câncer de qualquer área é um mito realmente. É só quando você não faz essa escala de análise e mexe na hora errada. Mexe quando já não deveria ter mexido. Né? E o outro mito que eu acho que é muito importante, que as pessoas muitas vezes ficam muito derrotadas quando tem uma doença, um câncer avançado, mas hoje em dia a gente tem uma capacidade de fazer uma mistura de quimioterapia, imunoterapia e drogas-alvo, que são aquelas alterações, aquelas alterações no DNA do câncer que você encontra, você tem uma droga que é só para ela, que você consegue, mesmo em estadios com metástases, ter uma sobrevida muito longa. Então mudou muito. Então não ter desespero, né, quando você tem algo assim, e buscar informação e tratamento, acho que é uma boa. E se você é tabagista, se você tem essa idade, busque, né, a cirurgia torácica, busque fazer uma análise, fazer uma história tomográfica do teu tórax e demarcar para ter uma linha, porque o tratamento hoje em dia você consegue com uma cirurgia minimamente invasiva, né, com 2, 3 dias de internação, Mas ter resolução completa do processo. é preciso ter, né, o rastreio também completo para a gente ter chances de realizar a cirurgia, né, doutor? É importante não perder tempo quando se fala em nódulo, né? Sim. Nódulo tem que ser analisado por quem fica instigado nessas informações que são internacionais e busca sempre essa dúvida, que sempre pensa que o nódulo pode ser algo. Né? Você não pode deixar, não, volta daqui a 1 ano,
nódulo precisa ser investigado nessa categoria de pessoas. E a maioria dos nódulos dos achados hoje são malignos ou benignos, doutor? A maioria dos achados são benignos, né? Se você fizer até isso aí está dentro dos maiores trabalhos assim Sim. que abriram o screening para o mundo, que é o rastreamento para o mundo, que é um trabalho americano, né? E um trabalho bélgico e holandês que foram os que marcaram isso. Mas se você analisar da busca dos nódulos mesmo, um grande percentual dos nódulos eram benignos, né? Então até tem como hoje você tentar avaliar melhor esses nódulos para não fazer cirurgias em nódulos benignos, né? Uhum. Mas muitas vezes são nódulos assim que eles ascendem no PET, eles têm demarcações, eles vêm com características e algumas vezes são nódulos de tuberculose, porque a gente tem muita tuberculose no Brasil, né? Então por isso que tem que estar com uma equipe muito eficaz que fique buscando essas informações e não aceite uma primeira informação como verdade absoluta, né? Com certeza. É, quando a gente fala também de pulmão, a gente fala em relação à neoplasia como um sítio primário e também secundário. A gente sabe que um dos lugares mais acometidos daí pelo câncer em relação à metástase seria o pulmão, né, doutor? E aí hoje, a gente tem quais medidas em relação à eficiência? Sempre mais no sítio primário vai ser a abordagem ou mais no sítio relacionado à metástase? Na questão do prognóstico do paciente ou da melhora? O que é mais realizado hoje no Brasil, doutor? O que é mais comum? Não, existe momentos diferentes Sim. para elucidar isso daí, né? Primeiro, o diagnóstico inicial. O paciente vem e tem um diagnóstico onde ele não tem metástase. Ele tem um estadio inicial sem metástase. Você faz o tratamento, esse paciente vai e volta com metástase, né? E o paciente que já chega com metástase. Não, são raciocínios Sim. diferentes que a gente tem que analisar. No primeiro, que teve um tratamento e evoluiu com metástase, você analisa, né? Muitas vezes a metástase direcionada no pulmão, o indivíduo só tem metástase no pulmão e essas metástases são ressecáveis. Ok. E ele tem capacidade, tem um estado de saúde capaz para isso, que são analisados por muitos exames. Ok, você faz cirurgias, né? Você pode retirar só com poupador, você usa laser, você tira com crio, você pode fazer a ressecar e fazer a costura, você pode retirar o segmento, né? Com robótica a gente tem feito bastante disso daí também e na cirurgia por vídeo também. Então você acaba tendo uma possibilidade de ressecabilidade, né? O paciente não tem condição clínica nenhuma para fazer, não vai aguentar anestesia geral. Hoje você tem radiofrequência, você tem um sistema parecido de radioterapia, que é o CBRT, que você vai e coloca só a queimadura ali. Então você tem potenciais chances de tratamento, né? Na segunda escala, que a gente conversou, que é o paciente que chega, vamos dizer, com uma metástase, daí, exemplo, daí tem a diferença das metástases. Quais são as metástases, né? Daí tem uma divisão assim de metástases A, B e C, né? A metástase A é um indivíduo que tem uma metástase em alguns sítios, como invasão de algumas áreas que são difíceis de acesso e é mais complexo. O B a gente chama de metástase isolada, né? Então que pode ser até 5 metástases. Vamos dizer, o indivíduo tem uma lesão no pulmão e tem uma metástase cerebral. Ou ele tem uma lesão pancreática e tem 3 lesões pulmonares. Se você conseguir controlar o sítio primário, né, você está indicado a fazer o controle das lesões. E algumas vezes você controla a lesão e depois você controla o sítio primário, tipo lesão cerebral. É melhor você fazer a ressecção cerebral para ver se ele não cria uma complicação que inete a vida, né? Que acaba com a vida, né? Tem uma paciente agora, recém, desse ano, teve 2 casos similares, assim. Uma paciente com uma lesão de pulmão, estadio inicial, de lobo superior esquerdo,
com 2,5 centímetros, ainda era um estadio 1, né? Mas com uma metástase na região do fígado. E essa lesão aqui em cima, ela só nasceu na periferia, num local muito ruim. Ela nasceu no tronco principal que nutre a parte superior do pulmão esquerdo e a parte inferior. É como se fosse um cano saindo vários caninhos que vai distribuindo, né? Uhum. Quando eu quero tirar o superior, eu tenho que ligar só os caninhos e deixar a mangueira principal para nutrir o inferior. Só que essa lesão nasceu e grudou no tronco. E aí como fazer isso, né? Porque vai tirar o pulmão inteiro e mais a metástase embaixo. Então, na reunião multidisciplinar, a gente encontrou a ideia de que valeria a pena. É ressecável? Eu digo, mas eu vou ter que retirar, clampear, fechar aquela artéria, tirar o tumor da artéria e costurar a artéria para manter o cano principal para baixo. É uma cirurgia que a gente, há muito pouco tempo atrás, a grande maioria dos cirurgiões torácicos no mundo só faz aberta. Essa cirurgia foi toda feita para o robô. Então, foi a primeira cirurgia, a primeira arterioplastia robótica do sul do país, que foi feita aqui no Santa Isabel por mim e por um colega do Einstein, que é um colega que está sempre com o Dr. Ricardo Terra. Então, é uma potencialidade. Depois essa paciente evoluiu para a retirada da doença do fígado. E agora ela está em tratamento de manutenção. Então, existe... Por isso que essa reunião entre especialistas é fundamental para definir plano. Né? E com que frequência é realizado? A cada paciente ou é... Todos. Todos os pacientes em determinados dias? Ou... Todos os pacientes, a gente... Toda terça-feira a gente tem uma reunião, né, que se estende a... uma reunião oficial, né, onde se discute o caso de todo mundo, e existem reuniões extraoficiais que ocorrem o tempo inteiro. Né? Essa reunião, na verdade, seria ideal para qualquer serviço de saúde de qualquer área, né? Porque a gente sabe que é um olhar diferente de cada profissional ali, né? E isso discutido e trocado uma ideia, a gente vê que a eficiência é muito melhor. Está evoluindo para reuniões específicas entre cirurgiões, infectologistas nas doenças, pneumologistas também, né? Aqui a gente também tem a turma da pneumologia com a cirurgia torácica, que tem um sistema de reunião para discutir os casos todos, né? Um paciente com enfisema, com uma bolha pulmonar, né? O que fazer, tá com isso nesse momento, com a infecto também, né? Sentar e conversar, o paciente tem uma infecção grave, uma perfuração de esôfago, contaminou toda a região torácica, o que fazer, qual antibiótico. Então, a conversa hoje é multidisciplinar. Com certeza. Certo. Doutor, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre uma dúvida que surgiu e que muita gente não sabe, tá? Hiperidrose. Né? Hiperidrose é algo que para muitas pessoas é algo novo, né? E isso, né, hoje a gente vê que a cirurgia torácica trabalha bastante, né, com hiperidrose. O que seria a hiperidrose? Qual seria o procedimento que a cirurgia torácica aí realiza para o tratamento dessa doença? Antes da gente entender o erro, é importante saber como é o certo, né? Certo. Então, para que serve o suor? Né? O suor é um potente controlador da temperatura corporal. Se há um erro, uma febre, né, as células vão sofrer. E as células sofrendo pode ter morte do indivíduo. Então, um centro na região central, na região cerebral, né, chamado centro sudomotor, analisa esse perigo celular e produz um monte de neurotransmissores que são jogados por dois sistemas de distribuição do corpo, que a gente chama sistema nervoso simpático, um à direita e um à esquerda. E eles vão se conectar, vão mandar esses transmissores para as glândulas que estão em regiões específicas, como crânio e face, axilas, mãos, tórax, abdômen, pés, virilha e demais. Então aumenta o suor empurra para fora a temperatura e, cedendo a temperatura,
uma mensagem dirá para o centro sudomotor que não precisa mais do suor, porque estabilizou, não tem mais risco de vida, para o suor. Existe um percentual de pessoas que tem um erro desse sistema e ele produz muito mais suor, independente de ter calor ou não, porque na verdade o erro está na análise do calor. Então, se você está um pouco estressado, ele em vez de fazer você roer a unha, bater o pé ou ficar nervoso, não, ele faz você suar. Ele foi ali. Então, algum gatilho acontece, como uma atividade minimamente que não deu calor, mas você sua, daí você começa a suar em algumas partes. Para você não suar em todas as partes, o corpo cria um segundo erro, teoricamente, que vamos dizer, ele abre uma porta nesse sistema simpático para aumentar o suor de crânio e face, ou para aumentar o suor de mãos, ou para aumentar o suor de axilas ou de pés. E este aumento, a gente pega a palavra hiper e coloca no lugar do aumento. E pega a palavra água, hidrose, e coloca junto. Então a gente tem a hiperidrose. Essa hiperidrose é realmente um problema real que quem sente ele sofre muito, né? A hiperidrose primária, que é um erro genético que vem com você, que pode ser em 30% a 50% hereditário, ela é um erro que geralmente é assim, em mãos e pés desde pequenos, adolescência começa o estímulo hormonal, aparece axilas, pode ter crânio e face desde pequeno e pode aparecer em adulto também. Então você acaba tendo essa linha, né? Quando é que você vai raciocinar que esse indivíduo pode ter um tratamento? Por idade? Por quantidade que cai dentro do copo de suor? Não é assim. Né? Nos hábitos já de vida, foi feito essas análises de quantidade de suor, mas isso não é real. Acho que o grande detalhe é assim, existem momentos da criança que ela tem isso e os pais estão incomodados, mas ela não tem incômodo. Mas existe, que nem chegou hoje um menino de 12 anos, que ele não estava incomodado até o ano passado. Mas esse ano ele está muito incomodado, entendeu? Porque ele molha o caderno, ele não consegue dar a mão para o outro amigo, que chama ele de mão molhada, e fica um problema, né? Sim, o hábito. E aí que está o grande detalhe. Eu acho que quando há consciência, você pode pensar num tratamento para essa pessoa. Né? E tem um tratamento, então, que a gente pode associar anteriormente ao procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Primeiro, o mais importante de tudo isso não é nem o tratamento, mas é a investigação e o entendimento do que é, né? Porque também existem outras formas de hiperidrose, que são as secundárias, que podem também precisam ser diagnosticadas para você ter certeza. O tratamento, ele tem possibilidades não cirúrgicas e cirúrgicas. Possibilidades não cirúrgicas são loções que você pode usar com produtos específicos que vão irritar o poro de saída da glândula e vai entupir, que funciona muito melhor na axila e muito pouco na mão e nos pés, né? E que você vai ter que usar diariamente pro resto da vida. Muitas vezes num grau progressivo de substância dentro da loção, que você vai ter que aumentar percentualmente, porque a gente se acostuma, aumenta até que vai criar uma irritabilidade que vai impedir o uso da droga. Né? A outra forma é o tal do Botox, né? Que é uma toxina feita a partir de um agente vivo que faz um bloqueio muscular, usado muito na plástica para parar expressões, e é usado também em áreas de glândula. Então, se eu fizer vamos dizer, injeções na axila ou nas mãos e cobrir toda a área, a cada 0,5 centímetros, uma injeçãozinha de Botox, eu vou ter uma melhora muito grande do suor, na casa de 90%. Né? Só que o corpo entende essa jogada e em 6, 7 meses ele quebra esse sistema e volta a funcionar de novo. Você tem que repetecar. E existem algumas medicações que você pode usar também como efeito colateral, ela gera uma diminuição da água no corpo inteiro. Mas não é que nem um antibiótico, você usa 7 dias e tratou a bactéria. É um efeito colateral. Então você vai ter que estar sempre com ela tomando, né? Então quando você tem alguma possibilidade, você tem essa forma de tratamento. E você tem a forma de tratamento minimamente invasiva, né? Que é uma cirurgia com cortezinhos de 0,5 centímetros, que tem alta no mesmo dia e tem a parada no suor
já nos momentos iniciais. Claro que tudo isso tem que ser muito bem indicado, com a pessoa certa, e aí você tem uma possibilidade de sucesso, de alegria da pessoa acima de 90%, né? Porque você tem efeitos colaterais da cirurgia, que eu acho que é o grande detalhe, que é um suor que pode aparecer em outro lugar, a chamada hiperidrose compensatória. Então, por isso que você tem que saber exatamente a pessoa, ver se ela se encaixa nisso e ver se ela precisa de um tratamento clínico para hiperidrose secundária, um tratamento clínico de teste da loções, botox ou tal, ou procedimento cirúrgico como tal. Individualizado, Mas como a resolução é muito grande, né? é um tratamento individual como qualquer outra Sim. doença, né? Isso deve ser sempre analisado pelo médico. Mas é importante também salientar, doutor, que algumas regiões elas são mais o tratamento é mais efetivo quando a gente pensa na cirurgia do que outras regiões, né? Mãos, axilas, não é para uma hiperidrose generalizada, né? Como algumas pessoas pensam, né? Na hiperidrose primária, ela bem dizer ocorre em 4 segmentos, né? Mãos, crânio e face, axilas e pés. Essa é a hiperidrose primária que a gente trata classicamente desde 2000 e pouco a gente vem tratando classicamente elas, né? Hoje em dia você pode fazer simpatectomia, cirurgias estendidas para diminuir o suor de abdômen, virilha, até pode, mas não é o foco, é a exceção quando a gente indica isso. Mas axilas, mãos, crânio e face são as mais realizadas, pés menos, porque é outro interruptor. Esse interruptor está em outra região, não está na região torácica, né? Então é outro procedimento cirúrgico. E nesse procedimento, qual seria o mecanismo da cirurgia? Seria a ressecção, o uso de clipes? Você pode usar as duas formas, né? Isso é a escola que te permite. Como meu mestrado é em cirurgia do suor e na defesa do meu mestrado a gente usou clipes e não clipes, né? E a ideia do clipe para mim é muito interessante, porque eu tenho uma potencial chance de retirar o clipe quando eu uso o clipe e de poder reverter, mesmo que num percentual pequeno essa cirurgia. Porém, se eu não uso o clipe e faço a ressecção, eu não tenho nenhuma chance de reverter essa cirurgia. E quais seriam as indicações de reversão? Exemplo, um suor que aparece em outro local de uma forma muito agressiva, que você não goste, ou uma mão que de repente pode ficar muito seca. Então são casos pontuais que isso acontece, assim, né? São muito poucos casos, mas tendo essa possibilidade, eu prefiro ter a chance de poder reverter, mesmo que num percentual pequeno, e por isso que eu uso o clipe, até porque eu uso menos energia para fazer a colocação do clipe, e com isso eu gero menos dor pós-operatória também. E a gente não tem como ter certeza de toda a repercussão posterior do paciente também, porque isso depende do sistema nervoso, né? E cada paciente tem uma resposta, um feedback associado, né, a esse estímulo, né, doutor? Mas dá para a gente chega bem perto, né? Porque tem algumas análises do indivíduo pré-definição de tratamento que já te indicam isso, entendeu? Já te indicam que pode ir bem, que pode ir mal. Então, por isso que essa análise é muito importante, você fazer com muita calma essa definição de qual linha é melhor para esse indivíduo e não, como a gente comentou há bem pouco tempo, achar que uma verdade é absoluta. Sim, com certeza. Né? E o tratamento não invasivo, no caso até mesmo o uso de medicamentos, o uso do Botox, ele também tem alguns padrões que a gente pode avaliar aí para posteriormente indicar ou não indicar a cirurgia minimamente invasiva? Sim, muitas vezes você começa por um deles e o paciente não vai bem e ele acaba caindo para a cirurgia, assim como tem alguns que começam o tratamento e vão bem, né? E tem preferência por esse sistema. Opera bastante hoje? Quantos casos aí? Mês? Varia muito, né? Mas assim, acho
desde o começo eu devo ter mais... A gente está fazendo um trabalho agora, tem mais de 1.000 casos operados. Legal. Então, tem um fluxo bastante, né? Claro que essa pandemia atrapalhou um pouco algumas cirurgias, então o fluxo meio que se quebrou e agora Difícil, está né? ativando de novo, né? Mas tem sempre casos de suor, de incômodo, de pessoas que são realmente tem trauma disso, né? Acho que é a parte que mais afeta o paciente aí, né? É. Com certeza. Doutor, a última coisa que a gente poderia discutir, que foi a outra pergunta em relação ao pectus, né? Dá uma pincelada rapidinho, tá? Em relação o que é definição e também quais as formas de acometimento desse paciente, tanto da parte realmente anatômica ali, funcional, tanto do pectus como também dos órgãos envolvidos, e também da parte psicológica. Qual que é a repercussão desse paciente? É uma deformidade da parede torácica. Essa deformidade é chamada de pectus do latim, né? E ficou até hoje, pegou. Mas na verdade é o tórax que tem um afundamento ou o tórax que é projetado para fora, né? Que é o escavado ou escavato e o carinado, tipo peito de pombo ou carinato. Então o pectus escavato ele gera uma diminuição do espaço interno, né? E ele se aproxima em análise tomográfica com reconstrução, que a gente consegue, ele faz a frente se aproximar muito perto da coluna. O problema é que o que está entre a frente e a coluna? É o coração, né? Então, num nível muito comum, sempre a parede do coração está tocando no osso externo e está abaolando um pouco. E no nível mais extremo, ele desloca o coração para o outro lado, né? Associado a isso, algumas vezes você vai ter uma caixa torácica que tem menos capacidade do pulmão expandir. Expansão. E esses são efeitos que a gente analisa da parte cardíaca e da parte respiratória e faz um estudo com vários exames para tentar definir realmente se tem algum problema conectado a isto neste momento. Esteticamente é sempre muito complicado, os pectus escavato muito grandes, as pessoas são muito magras, finas, elas se escondem, elas não tiram a camisa, e isso é uma coisa bem complicada, assim, há um sofrimento embutido muito grande, então Sim. tem que ter uma análise psicoexistencial, acho que grande nesse sentido, mas não é só isso, porque é funcional também, né? E existem momentos diferentes do tratamento do pectus escavato, né? Você também tem algumas formas que existe no mercado, de algumas próteses de sucção para tentar melhorar. Existem cirurgias que são cirurgias abertas e hoje em dia tem cirurgias que são de mínimos cortes, né? Então, que você também estabelece um padrão muito perfeito e volta a estruturar com menos risco, dando uma capacidade do coração ter de novo o seu espaço. Isso. Um dos eixos de perigo, assim, quando a gente analisa trauma, né, voltando ao trauma antigo, assim, que a gente comentou aqui, né, existe um dos riscos, assim, de você, quando pega, como no SAMU, um trauma frontal, e você analisa que esse indivíduo do trauma frontal ele tem um pectus escavato, você nos score na análise de risco do trauma, que já define de repente se você vai para um hospital nível A de trauma, nível B, a análise do pectus escavato é determinante para um trauma em continuidade de energia direto no coração. Sim. Então, os traumas mais fatais também estão nesses. Então, o pectus tem toda essa análise sequencial. Se você crescer e tiver um tórax afundado muito protuso e você tiver algum problema cardíaco, que espaço o coração vai ter para ele crescer? Sim. A dinâmica é muito complexa. Então, eu acho que uma análise é muito importante, igual a todas as doenças. Tem que sentar, fazer todos os exames, avaliar caso por caso e definir o plano. No pectus carinato, né, é para frente, então não vai ter essa lógica de machucar estruturas internas, né?
Mas ao mesmo tempo deforma muito, Sim. né? Tem pessoas que têm uma deformidade muito grande, tem pessoas que têm menos. Quais os riscos que são? A parte embutida de maleabilidade do tórax é menor. Muitas vezes, quando você analisa a função pulmonar, você analisa se ela é como na asma, é uma obstrução interna. Então, o indivíduo assobia porque está obstruído interna, mas tem alguns que têm o problema da caixa. E se a caixa está muito restritiva, como se colocasse uma camisa muito apertada, também vai dar uma insuficiência respiratória restritiva, que esses pectos pode ter essa linha. Se você passa a conexão da coluna costela até o externo é feita por cartilagens como a orelha. Só que com o passar do tempo, essas cartilagens ganham cálcio e ossificam. Então, esse indivíduo tem chance de dor crônica sequencial. Então, quando muitas vezes já começa cedo com dor crônica. E quando o tórax é muito torto, qualquer posição dificulta bastante. Você não consegue deitar, você não consegue deitar de barriga para baixo, você não consegue fazer nenhum esporte. Não vai conseguir surfar com um pectus carinato muito grande. Sim. Porque é difícil, porque você vai comprimir sequencialmente essa região e você vai ter um trauma frequente e você vai gerar dor. Sim. Em que momento da vida aí os pacientes, só pra gente finalizar, em que momento da vida isso se torna observável e esse paciente realmente ele vai apresentar mais sintomas ou apresentar qual que é a incidência, né, então, de abordagem nesse tipo de paciente? Com qual idade, mais ou menos, a gente pensa, agora a gente vai abordar, agora não. Porque se a gente pensar em paciente jovem, eles não vão ter essa repercussão cardíaca a ponto de ter um remodelamento cardíaco, crescimento do coração e a caixa ser o problema. Não. Seria mais É preventivo, mas assim, as escolas que mais realizam essas cirurgias realizam em crianças mesmo, né? E tem bastante assim, crianças, adolescentes, crianças, adultos. Quanto mais adulto, mais difícil é a cirurgia pela maleabilidade do tórax, entendeu? Então é aquela mesma coisa. Se você pega um nível muito grande de compressão, que faz uma anomalia nas frações de ejeção do coração, uma alteração, você já tem indicação de resolver, mesmo assim, com 5, 6, 10, 12 anos direto, né? Eu acho que o tempo é pertinente a problema. Algumas vezes você não tem, como você comentou, um problema tão real do ponto de vista assim, não altera a fração, mas tem um grande desvio com uma grande deformidade, né? E o indivíduo se sente muito mal com isso. melhor abordar, Não, né? muitas vezes essa é a análise que é feita, né? Você consegue resolver com uma taxa de risco super organizada e você tem uma resolução muito boa. Então, o pectus é uma alteração na caixa torácica que merece toda a atenção, né? E hoje você tem pesquisas em todos os níveis mostrando uma eficiência muito grande do tratamento e aprimoramento das técnicas da forma minimamente invasiva, hoje sendo o carro-chefe. Não para o pectus carinato, porque na grande maior parte a gente faz uma cirurgia mista. Pode usar um vídeo, mas você vai ter que fazer um pouco mais aberta para você fazer a organização. Como no futuro pode cada vez ser Sim, menos usado aberto, né? tem tendências de você usar o mesmo sistema do pectus cavato para o carinato, só que ao contrário, fazendo um molde, porque na verdade você vai moldar essa região, né? O tratamento seria mais ou menos um molde. Certo. E aí, doutor, mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, ficou é muito bom poder conversar um pouquinho sobre cirurgia torácica. A gente acho que abordou uns tópicos bem interessantes, assim, que provavelmente todo mundo, se olhar para o lado, já vivenciou essa experiência, mesmo que seja cruzada de alguém, né? Então, mostrar, assim, que existe realmente tratamento e muita esperança para o câncer de pulmão E evolução, é uma né? coisa muito boa, né? Sim. Que as cirurgias hoje são cada vez mais técnicas e mais recheadas de tecnologia, e isso também é muito bom, e que
em termos de tecnologia, a gente trabalha com a tecnologia mais de ponta que existe na cirurgia torácica, podendo fazer esse tratamento, né? Eu tenho operado os pacientes da Robot, tenho operado nos hospitais que eu faço parte, que é no Hospital Santa Isabel, dependendo do cliente, dependendo da precisão que precisa, nos hospitais Marcelino Champagnat e Hospital Pilar em Curitiba, né? E no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, com isso a gente consegue entregar para a região, né, a forma melhor de tratar as doenças da região torácica. Muito, muito bom, doutor. Fico feliz pela participação do senhor, mas também fico feliz por tudo isso que o senhor pôde passar pra gente, né? Porque a gente vê que a cirurgia torácica, realmente, o crescimento é acentuado, cada vez mais rápido, a tecnologia vem tomando conta, né? E profissionais como o senhor estão capacitados e sempre estudando, para a gente ter sempre a melhor conduta para o paciente, como a gente falou, que é o nosso principal objetivo, mas também a gente, para fins de estudo, para a gente ser um melhor profissional, né, doutor? E parabenizo o senhor pelo trabalho, pelo conhecimento, tá? Agradeço demais a presença e se o senhor quiser mais alguma palavrinha, tranquilo, senão Muito a gente acaba por aqui. equipe, obrigado a você aí, ó, parabéns aí para começar na medicina estrelando, né, tanta informação para todo mundo. Acho que é muito bravo, né? É de uma coragem também grande, né? Enfrentar isso. Isso demonstra aí que as equipes todas podem se ajudar com as tecnologias novas, com toda a mídia, né? A gente pode passar mais informação. Então, Com obrigado aí para certeza. todos. É isso aí. Se a gente ajuda do pré-hospitalar até a saída do paciente do hospitalar, a gente ajuda aqui também com o Dr. Giovanni no podcast Fala Doc, certo? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Doc. Esse foi o Dr. Giovanni. Cirurgia do trauma foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado e que seja de grande proveito para vocês. Até mais, um abraço, tchau.